O S&P 500 chegou na grande concentração de gama dos 6.400 pontos, representado pelo GEX 1 aqui. Chegando lá, ele despencou. Entender o que são essas concentrações de gama e por que o mercado caiu depois de chegar nessa grande concentração de gama, segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para análise, estou aqui no TC. Para quem não sabe, eu sou um colaborador lá do TC. E eu postei uma imagem aqui ontem, lá para o pessoal, lá para o Master também, que é o serviço pago do TC, sobre as posições short no Ethereum. Para quem não sabe, o Ethereum tinha uma grande quantidade de posições shorteadas, então de pessoas e instituições acreditando que o ativo ia cair, como vocês podem ver aqui, acumulado até mais ou menos o começo de julho. E é lógico, como o ativo vem subindo forte, essas posições começam a ser liquidadas. Então as pessoas que estão vendidas começam a comprar o ativo. Isso quer dizer que tem gás para o Ethereum, no caso, continuar subindo e subir forte, porque tem muita posição ainda shorteada. Se o ativo continua a subir, essas pessoas vão ter que comprar e comprar até zerar essas posições shorteadas. Então, eu converso com o pessoal, até aqui no YouTube eu tenho um vídeo sobre as criptomoedas, que é uma tese, que é uma classe de ativos que eu invisto. Então, se você quer acompanhar esses estudos, essas informações que eu passo, é só me seguir lá no perfil do TC. E para você que tem acesso ao Master, que é o serviço pago deles também, estou lá dentro com frequência, compartilhando ideias e falando com o pessoal. Voltando aqui para o gráfico do S&P 500 de 5 minutos para entender a movimentação do dia de ontem, dia 28. O ativo abriu já com gap de alta por conta de um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, que foi fechado, se não me engano, foi no domingo. Então o mercado já abriu aqui em euforia, animado, abriu com gap de alta. Ele bateu uma vez aqui nessa grande concentração de gama dos 6.400 pontos, realizou um pouco, voltou retestando essa concentração e na segunda vez realmente começou a realizar um pouco mais forte. Bateu no GEC 5, voltou, consolidou e ele foi caindo aos poucos, como vocês podem ver, durante o dia. Não foi uma queda brusca, mas foi uma queda leve e consistente. Chegando aqui no fundo, na mínima do dia, por volta das 4 horas da tarde, o mercado deu uma animada e começou a voltar forte aqui na última hora do dia, voltando para essa concentração do gama dos 6.390. Olhando para o QQQ, o ativo teve um pouco mais de força, diferente da última sexta-feira, que o S&P teve mais força do QQQ. Ontem o QQQ já começa a performar ainda melhor do que o S&P 500. O ativo abriu com baita gap de alta, continuou subindo aqui, e aí por volta das 11 foi quando o mercado começou a realizar. Não chegou nem a fechar o gap de alta, como vocês podem ver, bateu no GEX 1, que é essa concentração de gama aqui nos 567 dólares, voltou, bateu uma segunda vez, e na segunda vez encontrou um fundo aqui. No finalzinho do dia, como o S&P 500, o ativo teve força, acaba fechando no meio do range entre a máxima do dia e a mínima do dia. A Nvidia, que está dentro do ETF do QQQ, como vocês podem ver, subiu forte aqui, continuou subindo e não realizou quanto o QQQ consolidou boa parte do tempo, e aí deu mais uma pernada de alta, consolidou, e por volta das 3 deu mais uma pernada de alta, consolidou, e no finalzinho aqui do dia, nos últimos 10 minutos do dia, o ativo deu uma porrada aqui em busca da gama wall, que era exatamente os 177 dólares,
que é a próxima grande concentração de gama para o ativo. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu praticamente no zero a zero aqui, consolidou e aí começou a subir. Passou a gama wall, que era os $320, encontrou um suporte, continuou subindo aqui até o GEX 1, que era essa grande concentração de gama nos $330. Beliscou o preço e aí começou a realizar. O ativo acabou que começou devagar, aqui praticamente no zero a zero, e subiu, acabou terminando o dia com uma alta de mais de 3%. Tesla, após os balanços, recuperando muito bem. Se nós abrirmos aqui o gráfico, nós conseguimos ver que o ativo está voltando para o ponto de partida antes do balanço. Então aqui teve o balanço, o ativo caiu forte, se não me engano foi mais de 8%. Foi para o put support aqui nos $300. Chegando lá, o mercado disparou e praticamente já volta para a faixa dos $330. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. E vamos dar uma olhada no que a plataforma me dá de dados para entender o que o SPX, no caso, pode fazer nos próximos dias. Começando pelas pontuações, nós temos a sazonalidade no neutro, momentum está bem alto, o ativo está com uma consistência de alta nos últimos dias, volatilidade está baixo e a pontuação das opções continua alta. É um ótimo sinal, quer dizer que os investidores estão posicionados de uma forma compradora, acreditando que o ativo deve continuar subindo. E a condição do Gama continua positiva, quer dizer que por parte do market maker, ele vai trazer estabilização para o preço do ativo. Se o ativo sobe muito, o market maker vende, foi o que aconteceu no dia de ontem. O ativo bateu nessa grande concentração de gama, no 6.400, o market maker vendeu o ativo, protegendo esse preço. Se o ativo cai muito, o market maker vai lá e suporta o preço do ativo. Olhando para as próximas expirações aqui do GEX, nós temos então no dia 29, que é hoje, concentração dos 6.400 continua lá, que vai ser uma certa resistência para o ativo. Para o dia 30, amanhã, mesma coisa, 6.400, aqui como uma call resistance. E para o vencimento mais importante do mês, dia 15, que tem um maior peso aqui para o GEX, como vocês podem ver, é 20% do posicionamento do GEX, nós vemos que teve uma diferença entre ontem e hoje. Ontem nós tínhamos uma quantidade de gama muito maior aqui nos $6.400. Então, agora abre as portas para os $6.500 como um imã para o ativo. Então, essa resistência fica cada vez menor dos 6.400. Nós temos uma resistência aqui no meio do caminho, 6.435, que pode ser o teto para o ativo aí nos próximos dias, entre hoje e amanhã. E com um grande alvo, quem sabe até o final dessa semana, dependendo, o ativo pode sim buscar os $6.500. Como vocês podem ver aqui do dia 31, que é quinta-feira, nós temos uma grande quantidade de gama aqui no 6.500 que deve puxar o ativo para esse preço. Se ele conseguir passar efetivamente dos $6.400. E por último, estou aqui nos modelos de volatilidade e CTAs, que são aquelas instituições que compram por momento, né? Se o ativo está subindo, eles compram. Se o ativo está caindo, eles vendem. Então, olhando para os CTAs do S&P, eu falei que eles deveriam comprar, se não me engano, no começo da semana passada. E era esperado que eles começassem a comprar se o S&P 500, no caso, não perdesse os 6.000 pontos. Então, é o que a gente está vendo nos últimos dias, aí já faz mais de uma semana, os CTAs estão comprando e dando ainda mais gás para essa alta. Lembrando que estamos falando de bilhões de dólares que estão sendo colocados no S&P 500. Então, é um fluxo relevante aqui para o mercado
também. E deve continuar até o fim dessa semana, esse fluxo comprador. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários. E a partir de amanhã, como vai começar a vir alguns balanços importantes, eu vou começar a analisar essas empresas em específico, entender o que a plataforma está me mostrando que o ativo pode fazer pós-balanço, para a gente tentar ser lucrativo com esses movimentos.